Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Pós-Pandemia. Nesse programa hoje nós vamos falar de felicidade e de autoconhecimento. E eu começo abrindo aqui aspas de um pensamento muito importante da nossa convidada de hoje. Diz o seguinte: a felicidade começa no autoconhecimento, naquela viagem que a gente faz para dentro. Essa é a única jornada possível para encarar o mundo, porque se você colocar a felicidade fora de você, vai estar sempre na maré dos outros e não na sua própria força. As palavras sábias são de uma mulher de currículo invejável, atriz, poeta, escritora, apresentadora, roteirista, produtora, palestrante e ativista. Ela defende o meio ambiente. Senhoras e senhores, a magnífica Bruna Lombardi. Bruna, que prazer estar com você aqui no Mundo Pós-Pandemia. Eu vou apresentar para você as nossas colegas, as minhas colegas que vão me ajudar nessa entrevista certamente marcante para mim, que sou fã do seu trabalho. Estão aqui comigo Thaís Herédia, Gabriela Prioli e Mari Palma. Bruna, que visão, né? Você deve estar acostumada, mas é porque realmente a sua figura ela é muito impactante. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Posso interromper? Claro, querida. Primeiro lugar, muito obrigada por essa generosíssima apresentação. Minhas palavras ficaram melhores quando você botou ali tão bem. Eu conheço vocês todas. Se eu disser agora também admiro, vocês vão dizer que é troca. Mas não é pela troca, é porque vocês são umas mulheres de combate, de batalha, e todas têm feito um belíssimo trabalho. Então, eu estou... vocês falaram tão bem de mim que eu estou podendo agora até falar mal. Estou no lucro. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu queria saber, com tanto tempo de estrada e um currículo tão vasto, atuando em tantas áreas, hoje, onde é que você acha que o artista, e aí eu vou falar da Bruna, tem que estar mais presente? Hoje, qual é o campo de batalha, você que falou de mulheres de luta, qual é o campo de batalha que a Bruna sente que precisa estar na linha de frente? Bom, de certa maneira, eu venho estando nele porque sim, por uma não é nem, jamais seria uma obrigação, tá? Mas um desejo enorme de poder retribuir, contribuir, ver um mundo melhor do que esse que a gente está. Desde cedo eu percebo que a vida embrutece, né? As realidades, porque são tantas realidades, então a gente não pode falar de uma, mas as realidades, elas têm a possibilidade, a abertura de nos embrutecer. E quando eu falo embrutecer, é tirar a delicadeza da alma, a alegria que a gente tem que trazer para esse mundo, que ela é espontânea, ela é genuína, ela é parte da nossa caminhada. Hoje, essa situação de colaboração e de retribuição e de contribuição se tornou emergencial. A gente entrou, mesmo antes da pandemia, ela já era emergencial. Ela não se tornou emergencial hoje. Só que a pandemia teve a característica de maximizar, de trazer à tona, mesmo para os desatentos, mesmo para aqueles que não estavam prestando atenção, ou porque não queriam, ou por uma indiferença natural, ou porque não sabiam como lidar com aquilo. Enfim, não dá mais para não saber como lidar com aquilo. Não dá mais para ser indiferente. A era da indiferença acabou. A gente tem que olhar de frente todos esses problemas que estão emergindo. Parece assim que abriram os bueiros e aquela coisa está subindo na cara de todo mundo. A falta de saneamento está subindo. Essa pandemia é só uma. Ou você acha que a gente achar essa vacina resolve o problema?
A gente vai ter infinitas pandemias se a gente não olhar a causa, em vez de olhar só, vamos dar uma maquiada, vamos dar uma resolução aqui. Qual é a causa disso tudo? A causa disso tudo, e é óbvio que são trocentos assuntos e cada um tem a sua causa, mas a raiz dessa causa é muito parecida. A raiz dessa causa é uma desigualdade social gritante no mundo, especialmente no Brasil, né, que é um país que teoricamente se diz emergente, mas na situação real ele é um país muito abandonado, muito largado à própria sorte. Então, diante disso, eu e qualquer pessoa de um mínimo de bom senso, um mínimo de vontade de ver um mundo melhor, um mínimo de preparar um mundo melhor para os próprios filhos, para os netos, para seja quem for, né? Ou para si mesma, que seja por egoísmo, né? Vamos ter que mexer nesses assuntos. O que eu tenho feito na prática, nesse momento, fechada dentro da minha casa, todos os dias eu faço campanhas. Eu colaboro pessoalmente e dou minha imagem e minha voz para chamar atenção para essas coisas. Isso um. E, por outro lado, eu faço também as minhas lives e faço a Rede Felicidade, que traz à tona, já faz tempo, assuntos que eu considerei relevantes quando eu comecei a rede. Mas tive muita gente que falou assim, falar de felicidade, que importância isso tem? E que agora, no meio da pandemia, está entendendo o quanto é importante falar de felicidade. Perfeito. Mari Palma. Eu queria falar sobre felicidade mesmo, Bruna, porque eu acredito que a discussão da felicidade é muito maior do que simplesmente ser feliz ou não. E eu já ouvi uma frase de muitos especialistas que diz que a busca pela felicidade é a maior causa de infelicidade. E a gente sabe que num momento como esse, tá difícil encontrar felicidade no meio de uma pandemia. Eu queria saber, dentro do que você estuda, do que você fala sobre isso, se a felicidade de fato é um objetivo possível de ser alcançado ou se a gente tenta todos os dias, é uma batalha diária. Eu acho que a felicidade ela é muito mal compreendida, porque a palavra em si ela já vem desgastada. É como a gente falar de amor, são palavras que foram usadas tão mal através dos tempos, através do mundo do marketing, através do consumismo, que elas se tornaram um desgaste, que a primeira vez que eu comecei a falar sobre isso, parecia que eu estava falando de alguma coisa bem desimportante, bem piegas, né? E eu tive que vencer bastante obstáculos para fazer as pessoas entenderem que era zero piegas. Até que um dia, porque o mundo, o universo é maravilhoso, a matemática dele, os sinais dele funcionam. Eu fui fazer, convidado para fazer uma... se eu falar isso parece pretensão, tá? Mas não foi bem assim, foi... Eu e o Gil, já me coloco com ele, aí já fica melhor. Eu e o Gil fomos fazer uma palestra juntos em Harvard, olha só que luxo. E falando justamente desse assunto, ele falou inclusive melhor do que eu. Mas a situação é o seguinte, que naquele instante, um pouco antes dessa palestra, um professor de Harvard deu uma aula sobre abriu um curso em Harvard sobre felicidade. O que aconteceu com esse curso? Foi o curso de maior número de inscritos em Harvard, que é uma universidade de exatas, onde as humanas não têm tanto espaço. A hora que o mundo se tocou, disse assim, bom, então tem uma ciência aí, ele é um cientista, tem alguma coisa aí para a gente ver. Por quê? Porque a neurociência começou a estudar, uma série de pessoas começou a falar disso, deu uma ressignificância na palavra felicidade. A partir de então, ninguém mais questionou aquilo que eu estava fazendo. Aí, entre essa pandemia, a importância da felicidade se torna gigante. Por quê? Porque as pessoas estão confinadas com elas mesmas.
mesmo quem está trabalhando na rua, e tem um monte de gente a qual a gente tem que agradecer muito, né? Todos esses serviços prestados, de todos esses setores, da saúde, os garis, a alimentação, tem N setores trabalhando aí por nós no dia a dia, os deliveries, imagina. Então, a felicidade para os que estão em casa, tendo que encarar uma coisa que eles nunca encararam, que é a si mesmos, ela se tornou primordial. Eu falei, e agora, o que é que eu faço? Mas não é nem essa felicidade que eu estava interessada quando eu comecei a rede. Eu estava interessada em despertar uma consciência. Eu compreendi, em algum momento, que o fato de você trabalhar em si mesmo vai fazer com que você melhore o teu approach para as primeiras pessoas que te cercam. O que vai fazer com que essas pessoas melhorem a relação delas para outra fase de pessoas que a cercam. E assim você tem uma progressão geométrica, exponencial, que vai se alastrando. Então, esse contágio de ser feliz, na verdade, não é um ser feliz de oba-oba, vamos para a lambada, vamos para a festa, vamos tomar cerveja no bar. Não é uma alienação, não é uma felicidade de eu não quero encarar. É uma felicidade que permite que você tenha grandes momentos de tristeza, é uma felicidade que permite a melancolia, é uma felicidade que permite todos os sentimentos e as emoções humanas, porque é isso que a gente é, e a gente tem que passar por todos esses estados, a convulsão desses estados para a gente se conhecer. Mas é você chegar num estado em que você vai agir naquilo que você fizer, seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua função, não importa, mas você vai ter uma propensão, você vai ter um impulso de fazer o que você faz melhor. E você vai ter uma empatia gigante que está espalhada no mundo. Então, o que eu acredito, para resumir, porque são ideias, né, que a gente acaba falando muito, mas eu acredito que as grandes transformações do mundo, elas vêm, se elas não vierem acompanhadas de uma transformação e uma mudança de valores, elas são cíclicas. Na verdade, a história é cíclica, ela se repete em espirais. Só que as espirais a gente está evoluindo, porque é uma espiral em ascensão. Então, se você repara todas as grandes mudanças sociais que a gente teve, todas as grandes discussões sociais que hoje ainda são relevantes, elas vieram com uma mudança de valores. Então, eu só acredito na possibilidade de transformação se a gente transformar o indivíduo, se a gente conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Bruna, Gabriela Prioli falando, eu tô te ouvindo falar aqui, a minha cabeça, enfim, está indo longe, eu vou tentar unir várias ideias que eu escutei você colocar. A tua cabeça vai longe sempre, né? Um pouquinho. É uma característica sua. Mas eu te ouvi falando muito de felicidade, falando da rede felicidade e dessa história da progressão geométrica, enfim, eu pensei um pouco no otimismo e como hoje em dia uma parte da intelectualidade coloca uma visão otimista como se fosse uma visão ingênua. Como se um pensamento verdadeiramente intelectual tivesse que ser um pensamento pessimista, porque uma análise pessimista seria a única possível diante da realidade que se apresenta. No entanto, eu percebo que uma visão pessimista do mundo muitas vezes leva as pessoas à inação, porque elas se sentem deprimidas, desmotivadas, e aí elas não têm como se colocar diante da situação para promover uma mudança. Nesse sentido, você acredita que uma visão otimista da realidade pode fazer com que as pessoas tenham mais vontade de mudança e, de fato, promovam alterações práticas nesse mundo tão desigual que a gente está vivendo? O bom de fazer entrevista com a Gabriela é que ela já responde a pergunta. Você só pode ficar ouvindo. Fala mais, Gabriela. Você já respondeu, de verdade.
a depressão, que é inclusive um dos males do nosso século, desse milênio, então, e a ansiedade, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, assim, a visão sem esperança, ela paralisa. O que é o não otimismo, na verdade? A gente confunde essas palavras todas, elas são muito delicadas. Quando você fala de otimismo, você não está falando de uma pessoa desinformada de si mesma ou dos acontecimentos da vida, que quer ver tudo com uma lente feliz, cor-de-rosa. Isso não é o otimista. O otimista, ele é uma pessoa que tem uma esperança de compreensão do que pode vir. Só que a esperança dele não tem a distorção de enxergar o pior como única possibilidade. Porque se você enxerga o pior como única possibilidade, para que você vai se mexer? Portanto, sim, a desesperança e a falta de estímulo e de entusiasmo e, portanto, de otimismo, ela é paralisadora. E tudo isso tem a raiz, profunda raiz no medo. O medo é o pior inimigo que a gente traz. E você repara que todos os regimes, eles instigam o medo. Por quê? Porque o medo é paralisador. O que você faz com gente paralisada? Você pode fazer o que você quiser. Então, quando a gente fala de felicidade, de otimismo, eles são elementos políticos muito mais importantes do que as simples palavras. Eles são resistência. A felicidade é uma resistência. Que forte. O otimismo é uma resistência. A falta dele é uma desistência. Você desiste. E, portanto, se você desiste, a quem você deu o seu poder? Muito forte. Thaís Herédia, nossa decana. Vai lá. Bruna, é um prazer ter você aqui. Eu vou te lembrar, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu fui à sua casa com o Hamilton Monteiro. Opa! Eu sou amiga da Marília, filha do Hamilton. Uma peça de teatro. Numa peça de teatro que eu acho que vocês faziam juntos. A Aritana estava no ar na época. Mocinhos Bandidos com o Fauzi Arap dirigindo. E fomos à sua casa e eu me lembro que maravilhoso. Eu entrei na sua casa e eu fiquei olhando para você e as minhas irmãs, e a Marília, minha irmã, ficavam me cutucando porque eu fiquei completamente paralisada pela sua beleza que continua igual. E eu imagino que agora no momento da pandemia você esteja sendo mais demandada. E a ansiedade, e você também já nos lembrou aqui que somos um dos povos mais ansiosos do mundo, a ansiedade faz as pessoas quererem acelerar as soluções, né? Eu quero a solução hoje, porque eu não posso mais ficar nesse não respirar, nesse não enxergar o próximo momento. Como é que está o seu termômetro dessa demanda que chega a você através dessa rede que você cria de comunicação, desse grau de ansiedade, desse grau de busca pela resposta do amanhã? Estamos todos há 3 meses confinados. Qual é o seu termômetro para esse grau de ansiedade das pessoas por uma porta aberta? A tua pergunta é bastante ampla e eu vou dividir ela em 2 partes, tá? Tem um lado que eu considero muito prejudicial para a nossa conduta, e é um lado que a ansiedade é o que provoca mesmo, mas é mais do que a ansiedade. É uma cultura, que é uma cultura do imediatismo, tá? Tem algumas coisas no imediatismo que elas prejudicam tremendamente uma nação, prejudicam assim, arrasam um país. O imediatismo, ele cria o extrativismo, ele cria a venda da matéria-prima para depois você comprar o produto industrializado. Ele cria uma distorção no sistema econômico tão gigante. O imediatismo, ele não só prejudica cada um de nós, ele prejudica o coletivo. E ninguém
Eu vou repetir, tá? Ninguém pode ser plenamente feliz se o coletivo não estiver feliz. A gente luta porque você diz assim, eu quero ser feliz, mas o meu país não está contribuindo. Eu quero ser feliz, mas o instante que eu estou vivendo está difícil. Então, assim, é muito importante a gente detectar o imediatismo na vida. O imediatismo, ele fez a ganância se tornar predadora. Ele fez uma sociedade de monstros, né? Essa ganância, ela é resultado de um monte de coisa. A Gabriela vai saber melhor do que eu falar sobre isso, mas, assim, numa pincelada, aquelas pinceladas japonesas, essa ganância, ela tem muito raiz no nosso colonialismo. Ela tem muito raiz numa frase que eu detesto, que nos define, infelizmente, que diz assim, é para inglês ver. Tem várias frases no nosso cancioneiro popular, né, na nossa cultura, que são um retrato de um comportamento distorcido. Então, o imediatismo é um perigo. A gente devia estar sempre alerta ao imediatismo. Voltando para o termômetro da ansiedade, realmente a situação está bem complicada. Eu faço lives todas as terças e quintas, vou aproveitar e convidar todo mundo para assistir, 15 horas da tarde, eu abro meu Instagram e converso com as pessoas. E essa semana, terça e quinta, eu tive um cara maravilhoso, que é um psiquiatra, chamado Rodrigo Bressan, que é um psiquiatra especialista em esquizofrenia e transtornos e tal. E, como eu peço perguntas, vieram chuvas de perguntas. Esse é um grande termômetro. E realmente as pessoas estão num grau de ansiedade, num grau de situação sem saber a que recorrer, num grau que é simplesmente resultado de um não trabalho. Né? Não trabalho no sentido de desemprego, que também é um grande problema. Né? O cara perdeu o emprego, está numa situação econômica desesperadora, óbvio, não tem como você não estar muito ansioso. Mas a ansiedade vinda de um não se trabalhar, de um não descobrir dentro de você como lidar com circunstâncias muito adversas, porque sempre tem uma saída, sempre tem uma escolha e em caso de morte, obviamente, não. E a gente tem um monte de lutos e mortes por aí, nesse momento, no mundo. E isso é terrível. Mas a ansiedade, a gente precisa realmente olhar para isso, porque ela é um mal que se alastra cada vez mais e não é o paliativo que vai resolver. Não é tomar um ansiolítico. É descobrir as causas ansiolíticas, as causas que trazem essa pandemia da ansiedade. Bruna, a Dani Lima falando aqui, eu fiquei muito impactada com a frase, com as frases com as quais você fechou a resposta para a pergunta da Gabi Prioli, falando de felicidade é resistência, né? Essa resiliência, essa força de encontrar, digamos aí, uma mistura interna que te dê conforto ou, no mínimo, consolo ou mesmo força para lidar com situações adversas, é um desafio permanente. Eu falo porque hoje há uma parcela muito grande da sociedade, seja por um motivo, por apoiar ou por discordar, que está extremamente insatisfeita com o quadro geral. E é um momento que tem a pandemia adicionada, uma depressão econômica, uma crise política. Como é que você se blinda? Que caminhos você poderia indicar para a cabeça da gente, para que o ambiente como um todo não seja aí um túnel, um mecanismo, uma forma de interferir diretamente nesse balanço interno? Dani, eu acho que a gente não tem que se blindar. Eu acho que a gente tem que ir de peito aberto.
A blindagem significa um fechamento, né? Significa comigo não vem aqui. E não é uma posição que eu acho útil. Você não é útil nem para você mesmo e nem útil para o teu coletivo. Então, eu acredito que nada disso, eu sou uma pessoa de leituras, que eu nem falo muito sobre isso porque fica parecendo um pouco esotérico e, na verdade, uma hora vai ser considerado científico igual a felicidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar cientificamente disso tudo. Mas eu acredito que o universo, ele tem uma matemática, ele tem um comportamento, até para as situações de consequências, porque as pessoas estão fazendo uma confusão com uma das maiores leis do universo, que é a lei da causa e efeito. A pandemia não é efeito. As pessoas falam assim, a pandemia não é causa. As pessoas falam assim, a culpa é da pandemia. Não, a pandemia é efeito. A pandemia é consequência. É consequência de todos esses transtornos, essas distorções, essa amálgama de erros e de falta de atenção e de indiferença e de não investimento nas áreas corretas, necessárias de uma sociedade, né, que traz esse grau de reação. Então, assim, quando a gente fala, então, em vez de se blindar, de ir na coisa, significa o seguinte: existem, eu acredito, dois tipos de comportamento no mundo. Um que diz assim, o que o mundo vai fazer por mim? E o outro que diz assim, o que eu posso fazer pelo mundo? A gente tem uma passagem relativamente breve aqui, embora dá para aproveitar bem, né? Essa passagem breve, ela vem com responsabilidades. Você usufrui desse planeta lindo, mas tem responsabilidades. Nós somos guardiões de alguma coisa. A gente tem que ajudar os setores vulneráveis. A gente tem que ajudar a floresta, a gente tem que ajudar o meio ambiente, a gente tem que ajudar o planeta, a gente tem que ajudar os povos indígenas, a gente tem que lutar contra o racismo, a gente tem que ir na cabeça das mulheres para que elas se empoderem, a gente tem que ir para um monte de lugares. Você diz assim, eu queria estar fazendo isso? Talvez não, talvez eu quisesse estar, sei lá, brincando com os meus gatos, meus cachorros, né, passeando, sei lá, lendo meus livros, mas a gente tem que fazer isso. É a nossa cota de trabalho essencial. E ela é cada vez mais importante, ela é cada vez mais emergencial. Ela já era emergencial antes da pandemia, imagina o que ela é agora. Então, assim, você se envolver, você fazer campanhas. Olha, eu agradeço. Você sabe o que é interessante? Olha que legal. Nas minhas redes sociais, você pode pegar elas desde o início, você vai ver trocentos posts agradecendo os heróis anônimos. Pessoal de saúde, enfermeiros, bombeiros, muito, muito, muito antes da pandemia. Só que agora esses heróis anônimos foram descobertos. Eu fico muito feliz. Mas por que a gente não deu valor para eles antes? Onde é que a gente estava? Eu estou com a minha consciência legal, mas e nós todos? E por que não houve mais investimento no setor de saúde, um real, profundo investimento no setor de saúde e no setor de educação? Então, não existe a possibilidade da gente se blindar, nenhum de nós. Quem se blinda se afasta e você não vai voltar. Não tem volta esse afastamento. Você tem que ir lá. Quando você está bem preparado espiritualmente, aí vem, desculpa, eu fiz um super introito para a tua pergunta, mas quando você está bem preparado espiritualmente, quando você está com as tuas conexões de inteligências, a inteligência física, mental, física, porque é corporal também,
sua inteligência emocional, sua inteligência espiritual, sua inteligência psíquica. Quando você está com todas as suas inteligências conectadas e você está conectado com você mesmo, você está preparado para enfrentar a adversidade e você vai achar seus caminhos, assim como a água. A água é um lindo exemplo. A água é um lindo exemplo da natureza. É dessas leituras de sinais. Leiam a água. Tem tanta coisa para falar da água, não só que ela é um recurso finito, importantíssimo para o nosso planeta e que a gente tem que economizar, que eu já fiz um vídeo de economia da água, que deu super certo, mas a água do nosso sistema, ela ouvindo uma boa música, umas boas palavras, ela se transforma e a água passa por vários estados, né? Ela consegue passar por vários estados, se transformar sem perder a essência. E ela consegue achar caminhos onde caminhos não existem. E ela consegue ser resistente a um rochedo, que parece a coisa mais forte. Então, o exemplo da água é um exemplo para você dizer assim, eu vou batalhar, eu vou enfrentar a adversidade, eu vou mudar, eu vou ter adaptabilidade, eu vou estar uma hora de cada jeito, mas eu nunca vou perder a minha essência. Bruna Lombardi é tudo, inclusive linda. Eu passo a palavra para a Gabriela Prioli. Eu acho curioso que a Dani falou, inclusive linda, e eu ia fazer a minha pergunta começando com isso, porque de fato, quando a gente olha para você, a imagem é muito impactante, mas o que particularmente me marcou desde que a gente começou a entrevista foi observar o seu entusiasmo. O seu olhar, a sua impostação da voz, quando você fala, a gente percebe que você realmente sente a necessidade de se comunicar. E eu já vi uma fala sua em que você disse que é escrava da escrita, então que você já escreveu inclusive com um fósforo queimado, tamanha era a sua necessidade de se expressar. E a minha pergunta, na verdade, une essa necessidade de se expressar com a busca pelo autoconhecimento e a felicidade numa perspectiva dos estereótipos. Porque a sociedade, ela teima em traçar determinados estereótipos para as pessoas, como se uma pessoa que fala sobre assuntos sérios só pudesse ter uma figura, ou pessoas que falam sobre assuntos leves só pudessem ter uma outra figura. Eu queria saber de você, que se manifesta de diferentes formas, como você encara isso? Você acha que nós, seres humanos, somos seres complexos e que para a gente ser feliz de verdade, a gente precisa poder se manifestar do jeito que a gente se sente confortável? Vamos por etapas. Gabi, em primeiro lugar, você deve sentir isso na pele, né? Eu imagino. Você é linda, super culta, inteligente, desenvolve grandes raciocínios. Acho o seguinte, que a tendência da sociedade é o rótulo, é a categoria, é o estigma, é o preconceito, é colocar você dentro de algum compartimento cabível. Por quê? Porque isso é fácil, né? E ninguém quer ter muito trabalho. Então, o que vem já rotulado, o que vem já industrializado, se você cabe naquele saquinho, né, Ziploc, maravilha. Quando você fala assim, peraí, que padrões, aonde tem um monte de padrões, não, sim, talvez, merda, você faz escolhas. E você, ao mesmo tempo que está fazendo escolhas, você está trabalhando esse ser em ebulição que deve existir dentro de cada um de nós, né? Se ele não foi calado, amordaçado, inibido, reprimido, etc., né? E aí vem uma série de coisas da jornada de cada um, você vai se desenvolvendo, você vai desabrochando. Estranha a flor. Essas flores são todas estranhas. E eu falo sempre, você não precisa caber dentro de nenhum padrão. Esse negócio de caber em padrão é uma coisa que te comprime, sabe? Diminui você, faz com que você encolha coisas, com que você tente ser aquilo que você não é, porque você imagina que sendo daquela maneira você vai agradar aquilo que você imagina que as pessoas esperam de você. Ou seja,
Só essa frase você já percebe o quanto é complicado, distorcido e cheio de nós esse pensamento. O quanto ele é o contrário de um pensamento simples e elegante, né? Mas para chegar nessa simplicidade, você tem que passar por grandes tumultos, você tem que passar por grandes redemoinhos, você tem que cada vez ter a resistência, cada vez ter o enfrentamento, cada vez fazer escolhas, mesmo que essas escolhas sejam estranhas para a sociedade. Mesmo que você faça escolhas que façam você perder. Você tem que estar apto a perder. Essa sensação torna você muito poderoso. Porque você, quando você não tem medo de perder, ou você se entrega a uma possível perda, seja ela qual for, você está num lugar que você fica meio não fácil de ser identificado para as pessoas. Na minha jornada, minha primeira manifestação como pessoa foi escrever. Mas eu venho de uma linda família que discutia grandes assuntos. Eu era criança, eu era muito criança, e eu ficava assim, na beira da escada, na casa dos meus pais, para eles não me verem de pijaminha, escutando ele, meu pai, minha mãe, os amigos, né, que meu pai recebia artistas, diretores, pessoas da arte, né, minha casa é uma casa de cinema, uma casa de intelectuais, meu pai lia muito e tudo. Eles estavam discutindo o sentido da vida às 11 horas da noite, discutindo assim grandes questões, grandes filosofias, e eu estava lá e eu meio queria absorver aquilo, queria responder, queria falar, era metida, né? Mas na verdade era uma pessoa de, sei lá, 6 anos de idade, de pijama, que nem podia descer e ser vista, nem participar. Mas aquilo foi entrando dentro de mim, é uma energia que entra dentro da gente, né? Aliada com um desejo que você já tem, porque eu podia não ligar para aquilo, querer uma outra coisa, mas eu queria muito aquilo. Eu vinha ao mundo querendo entender, eu vinha ao mundo muito curiosa, muito curiosa. Hoje eu tenho uma série de coisas que eu faço, mas eu já queria fazer essas coisas quando eu era criança. Elas não são coisas que surgiram do nada, elas estavam dentro de mim, se manifestando das mais diversas maneiras. E eu enfrentei batalhas, eu enfrentei gente falando para mim assim, mas você está acendendo uma vela para cada lugar? Eu falei assim, eu estou queimando as duas pontas, eu não me interesso, eu quero ir para onde eu tenha mais conhecimento. A vida é uma coisa que embrutece as pessoas, mas a gente não foi feito para ser embrutecido. A gente foi feito para buscar conhecimento, para buscar virtude, para buscar sapiência. A gente foi feito para melhorar, a gente foi feito para fazer alguma coisa pelo nosso tempo, dentro das nossas limitações, dentro do nosso pequeníssimo alcance. Mas pelo menos isso cria em você uma pessoa resolvida. Então, uma vez eu escrevi na parede da minha casa, do meu quarto, eu morava no Rio de Janeiro, e eu escrevi na parede do meu quarto, em letras enormes, para eu poder ver todo dia, um verso, um trecho de um verso do Fernando Pessoa, que diz assim, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. A ideia de excluir uma parte tua é uma falta, uma afronta com o sagrado. É uma afronta você excluir. A tua inteireza é o que você veio trazer ao mundo. Se o mundo vai te machucar por causa disso, você tem que aguentar o tranco. Ou você vai arrancar um pedaço de você. É uma escolha, são escolhas. Então, é uma pergunta ampla, a gente pode conversar mais, mas
acho que mais ou menos, maravilhoso. Por enquanto, é isso. Vou passar para a Mari. Pode ser. Eu queria ficar um pouco dentro dessa história do autoconhecimento. Eu queria dizer que eu admiro muito a sua jornada artística, mas principalmente admiro a sua jornada dentro da saúde mental, que é um assunto que eu acho extremamente relevante, extremamente importante. E é um momento que a gente fala de conexão com os outros, mas é um momento ainda mais difícil de conexão com a gente mesmo. E quando a gente fala de autoconhecimento, existe o lado positivo, mas existe o lado muito doloroso, né, do autoconhecimento. O lado muito perturbador de você, de fato, agora parar no momento que você é obrigado a parar e se conhecer. E eu queria falar um pouco sobre saúde mental, porque em algum momento da história as pessoas diziam que terapia era coisa de gente louca. Só que agora, com dados de ansiedade aumentando, de depressão aumentando, eu queria saber se você acha que a saúde mental vem crescendo dentro das pessoas e se é uma discussão de herança para o pós-pandemia, porque a saúde mental ela leva a jornada do autoconhecimento, que pode ser muito boa, mas também muito difícil. A jornada do autoconhecimento, ela não começa de repente. Não é que de repente você quer saber tudo e lida assim com algum monstro, algum demônio dentro de você. A jornada do autoconhecimento, ela vem muito gradativa. Ela é um pouquinho, é uma construção diária e é um pouco aquele jogo assim, você chega, errou, volta 1000 casas e recomeça. É um trabalho de perseverança, muita perseverança. A vida ela é cheia de ciladas. E você, a cada passo, vai fazer uma escolha. Eu escrevi um livro que chama Jogo da Felicidade. Eu vou ter o maior prazer de mandar para vocês, depois vocês me dão os contatos, e eu vou mandar para vocês dentro da caixa do Clube Felicidade. O Clube Felicidade, desculpa fazer agora assim, né? O Clube Felicidade tem o meu livro e tem um livro novo, surpresa, a cada mês, e um monte de coisas interessantes, eu vou mandar para cada um de vocês. Oba! Mas o meu livro, Jogo da Felicidade, ele é um livro que ele é baseado na estrutura do tarô. Ele tem 21 etapas e a 22ª etapa é você. Ele tem uma parte do livro para você mesmo escrever. A cada etapa, ele mostra os riscos, as escolhas, as consequências, as possibilidades, e cada etapa mostra um dos arquétipos que a gente vai necessariamente percorrer durante a vida. E esse livro, talvez por mexer com essa estrutura, por mexer com os arquétipos, quando ele estava no Prelo, na editora, eles começaram a falar, isso é um oráculo, e até saiu na orelha do livro que ele era um oráculo moderno, porque as pessoas começavam a fazer perguntas, abriam aleatoriamente, e essa arte existe, né? Você procura dá um Google, a arte de você fazer adivinhação pelos livros, é uma arte conhecida desde da Idade Média. Então, por coincidência, as pessoas atribuem esse presente a esse livro, e a gente já testou isso em várias ocasiões. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que a jornada de você se descobrir, ela passa por milhões de passos, né? E a cada um você vai ter uma escolha, vai ter o risco, vai ter a queda. Ou seja, esse movimento da vida, nenhum de nós está longe dele. Por outro lado, quando você diz assim, nós estamos falando de saúde mental. A saúde mental é um grande tema. Eu comecei esse tema, quer dizer, esse tema vem vindo comigo faz tempo também, como outros temas que me interessam. Eu sou muito interessada no funcionamento do cérebro, né? Eu adoraria estudar neurociência. A gente sempre tratou da doença mental. Aliás, a gente tratou pior, a gente tratou do estigma, né? Então, as palavras, elas tinham um estigma tão forte que elas nem eram pronunciáveis. Você ouvia falar fulano é esquizofrênico, era como dizer assim, camisa de força, sai de perto, isola da sociedade, impossível. Quando eu fiz a série, que eu escrevo a série A Vida Secreta dos Casais pela HBO, e já está 2 temporadas e tal.
E quando eu fiz a série, a personagem que eu criei para mim, ela é uma terapeuta, ela é uma sexóloga, ela chama Sofia, e ela é uma esquizofrênica. E eu achei muito louco fazer um personagem esquizofrênico, porque eu precisei estudar muito para entender. Pode uma pessoa esquizofrênica ser uma terapeuta? Pode ela ter uma vida comum e ela pode ter uma vida sensata e ela pode... Claro, a esquizofrenia, como tudo no mundo, tem trocentas graus, né? Não é uma coisa só, esquizofrênico fecha a caixinha. Tem muitas nuances de esquizofrenia e também da maneira de onde ela vem ou como ela é tratada. Existem as coisas genéticas que vêm no teu código, DNA, mas existe também todas as agressões do meio ambiente e toda a falta de preparo. Daí você vê como é importante a coisa do autoconhecimento. Então não é que você faz assim, vou fazer autoconhecimento hoje, vou descobrir meu transtorno, tão mal, que choque. Não funciona assim. Funciona, você vem nesse trabalho, percorrendo todas essas difíceis, impossíveis, arriscadas, perigosas etapas. Você vai vencendo igual um game, você vai caindo, vai levantando, vai pegando seus cacos, vai juntando, vai fazendo aquele trabalho japonês de botar ouro onde está a sua cicatriz pior. Enfim, você vai tornando a sua jornada o que ela pode ser. Né? Eu não brinco, eu falo sério, que a gente é um mosaico, a gente tem tantos cacos, tantos pedaços, que na hora que a gente junta, a gente pode ser um lindo mosaico, depende do desenho que você quer criar. Mas a saúde mental, ela é um fato, ela é uma reação, se ela não vem da genética, que também são coisas tratáveis e tal, mas ela é uma reação a um monte de coisas que o meio ambiente te joga. As agressões, a situação, ao confinamento, a uma série de... E, sobretudo, a uma distorção de valores. Então, no instante em que você tem medo de encarar a tua complexidade, você vai achar um canal que muitas vezes é um canal distorcido. No instante em que você não aguenta um minuto de tristeza, uma fase de tristeza, ou se você fica triste, você fala assim, estou com depressão, deixa eu tomar aqui um paliativo rápido, um medicamento, drogas ilegais ou legais, tanto faz, né? Obviamente, você não está olhando para isso, você está querendo se livrar disso. Aquilo que você quer se livrar, curiosamente, nesse universo, é mais uma das leis do universo, ele volta para você feito bumerangue gigante. Então, melhor você não se livrar, melhor você trabalhar aquele problema, aquela ferida, aquele lugar dificílimo, aquele porão. O que está acontecendo? 2019 foi um ano de limpeza, né? O que está acontecendo nessa pandemia? A limpeza virou uma obsessão para todos nós. Mas o que está acontecendo além disso? A gente está lidando com a nossa impossibilidade de encarar aquilo que a gente deixou soterrado no sótão. Os sótãos se abriram. Existe uma luz projetada nos piores lugares e eles estão se mostrando, se revelando. Tanto os teus lugares internos, os teus sótãos, os teus lugares mal iluminados, aqueles que você não quis olhar, quanto os lugares do coletivo, como a gente falou no início da entrevista. Então, é inevitável, é inexorável. A gente vai ter que viver isso. E lidar com os estigmas, falar da saúde mental, para quebrar os preconceitos e quebrar os estigmas, é a grande função desse momento que a gente está vivendo. É uma grande função, quebrar preconceitos e quebrar estigmas.
Bruno, eu quero adicionar um outro estigma, um outro preconceito que também apareceu escancaradamente durante a pandemia, que é o preconceito com o idoso, o preconceito ou o estigma com relação às pessoas mais velhas. E a minha provocação é: qual é o papel da maturidade no processo do autoconhecimento? Porque eu tenho a impressão de, acompanhando muitas pessoas, da dificuldade que é você encarar um processo de autoconhecimento numa fase muito mais madura da vida, né? Em que você foi obrigado a fazer esse encontro. E certamente ele pode ser muito mais doloroso do que para nós que estamos numa idade mais bem resolvida, enfim. Eu tenho um grande amigo, Ricardo Cassolari, que me ensinou há um tempo uma fórmula para encarar esses momentos, que é: se trate com amorosidade. Se você se trata com amorosidade, talvez você consiga tratar os desafios também com ele. Mas mesmo para você escolher a amorosidade como antídoto, como tratamento, também é uma escolha difícil, né? Então, a minha provocação é o papel da maturidade nesse processo e como adicionar a amorosidade nessa tarefa do autoconhecimento. A maturidade, né, o caminhar, quando você pega povos do Oriente, como eu fui para o Butão, para a Ásia, eu fui para muitos lugares, eu fui para diversos tipos de sociedades e você vê um extraordinário respeito e reverência aos idosos e ao conhecimento que eles adquiriram. Então, essa sensação de que essa parcela da humanidade precisa ser ouvida, precisa ser absorvida, mas com uma atuação de quase um conhecimento que pode se perder, ela é inclusiva. Ela torna essa terceira idade muito bem resolvida nessa caminhada. Então, sociedades que fazem isso são sociedades que abraçaram essas pessoas. A nossa sociedade, ela é exclusiva, né? Ela é exclusiva em tudo que ela pode ser. Ela cria guetos, ela cria lugares de não frequência, de não troca. Ela desfaz o fluxo. Se a gente estuda forças do universo, aí vem eu com o meu esotérico, que eu adoro os sinais, adoro tudo isso. Mas o universo, ele trabalha com um fluxo constante, permanente, um alinhamento. É bem simples, mas funciona, que é uma maravilha. Esse alinhamento, o que é? É você criar o fluxo. Sabe o símbolo do infinito? O símbolo do infinito é exatamente isso. Assim como o Ouroboros, da cobra que come a própria cauda, é exatamente isso. É uma situação de retorno. É a famosa lei do retorno, mas é vista sob não com com esse pensamento simplista da lei do retorno, mas sim com o pensamento de que existe um fluxo no universo e que esse fluxo tem que ser respeitado e mantido. No instante em que você cria sociedades, guetos, posições sociais de qualquer tipo de pessoas, onde você corta esse fluxo, você cria um fosso profundo entre a ebulição social, vamos dizer assim, dos acontecimentos e essas coisas que estão vivendo abandonadas, à periferia, à margem, marginalizadas, né? Por quê? Porque você desconectou. Obviamente, essa mesma desconexão social também está dentro da pessoa. A pessoa, de alguma maneira, em algum momento da vida, cada um por suas razões, se desconectou do seu próprio fluxo. No instante em que ela se desconecta desse fluxo, ela para de receber e retornar, receber e retornar. Portanto, o mundo
se torna alheio a essa pessoa, ou ela se torna alheia ao mundo. Ela desconecta, sobretudo de si mesma. No instante que a pessoa desconecta de si mesma, a tendência dela ser marginalizada é gigante. Não porque ela pare de atuar produtivamente, como qualquer sociólogo político vai dizer, ela para de produzir, ela não está nos bens de produção. Não é isso. Ela pode não ter estado nos bens de produção a vida inteira, mas ela estava no fluxo, entendeu? Não é importante a contribuição social nesse sentido da macroeconomia. Mas é importante, porque as pessoas falam assim, ela parou de produzir, se aposentou. Não, não é isso. Isso não é o ponto. Os povos orientais, eles pararam de produzir, eles não estão ativos na macroeconomia, mas eles têm um canal de fluxo. Eles têm... Isso você estuda na história e em filosofia e você vai ver quantas coisas criavam esse fluxo com os idosos. Então, essa marginalização, ela é um equívoco, ela é uma distorção da humanidade que está perdendo. Então, o que acontece? Se você pega as tribos indígenas, quem é que sabe as receitas das ervas da floresta? Quem é que passa para as crianças todo o conhecimento daquele mundo, daquele bioma exuberante? Exatamente os mais velhos, os idosos, porque a faixa média está ocupada, a faixa média está cuidando da caça, da pesca, da casa, da oca, das crianças, tem uma ocupação ali das festas, dos enfeites, dos artesanatos, de um monte de coisa. São exatamente os idosos mais velhos que estão passando esse conhecimento. Na hora que você corta esse conhecimento, que você corta esse respeito, que você corta esse amor, e aí está a chave, a palavra-chave, tá? A palavra-chave, por mais desgastada que ela possa estar, ela é a única salvação. Associada com humor também ajuda, humor e amor. Amor, gente, não tem outra solução. Ou você ama, ou você joga empatia, e o amor vai combater o ódio, porque se não é uma coisa, é outra. Não tem outra escapatória. Tem a indiferença, mas a indiferença a gente já viu que é um lugar de não estar, né? Mas no instante que você está querendo fazer alguma ativação, alguma energia, mexendo com energia, criando algum fluxo, você tem que desencadear o amor de dentro de você. Então, por mais que essa palavra precise mesmo ser ressignificada, e hoje ela é usada assim nas redes sociais, assim, eu amo você, eu te amo, e amanhã nem sabe mais quem é. Então, a gente não vai ter nunca controle sobre isso, mas que seja para quem está prestando atenção, que seja para quem está fazendo essa magnífica palavra que é o mindfulness, né, que hoje está difundida, mas que simplesmente significa atenção plena. Atenção plena é você estar presente no momento aqui e agora. Presente no momento aqui e agora, você vai estar num processo de aprendizado. Você não vai se alienar, você não vai permitir cortar o fluxo. Aí você fala assim, mas quem que tem consciência disso? A gente trabalha para que as pessoas tenham consciência disso. Isso deveria, obviamente, ser ensinado nas escolas, mas tanta coisa deveria ser ensinada nas escolas. Aí uma outra entrevista a gente fala sobre educação, porque pilares de nação são educação e saúde. E a gente precisa fazer uma transformação radical nos dois. A pandemia está mostrando o lado da saúde e pós-pandemia, que é o nome desse programa, vai inevitavelmente mostrar o que foi e o que será não ter investido bravamente na educação. Bruna, eu queria aproveitar esse gancho mesmo, Dani Lima aqui, para falar sobre o que eu considero também um pilar, e esse também está descoberto, e talvez a gente
certamente a gente vai pagar um preço alto por isso, que é a cultura. Eu não queria deixar você passar por aqui tendo desenvolvido tantas funções no universo da cultura, não só escreveu, fez filme, produziu filme, dirigiu filme, atuou no filme, novela, teatro, enfim, toda uma cadeia de produção que você conhece de muito perto e atua em várias funções. Como é que você vê a situação da cultura no Brasil hoje? E o que é que você diz aos colegas? Você conhece essa cadeia, ela é muito ampla, aos colegas que estão nesse momento passando por dificuldades, porque, enfim, foi uma das primeiras áreas a ser afetada, porque não pode ter público, a essas pessoas que aguardam aí um certo retorno do que a gente costuma chamar de velho normal, né? O que é que você diz? Olha, a cultura nesse momento no Brasil não existe. O que existe é uma cultura genuína, individual, natural ou coletiva que está ressurgindo por absoluta necessidade. Meus pais passaram guerra na Itália. Você imagina que durante uma guerra mundial a cultura é feita assim, quase sorrateiramente dentro de algum cabaré para animar as pessoas. E olha que as pessoas iam em cabarés durante a guerra, porque era um momento de respiro, de alívio, de esquecimento, de, pelo amor de Deus, me tira dessa realidade. Então a cultura, ela é fundamental e ela sobreviverá sempre. A gente, os privilegiados que estão em casa, confinados, privilegiadíssimos, estão assistindo coisas, estão se distraindo com formas de cultura. Seja filmes, séries, teatros feitos remotamente por atores que estão buscando soluções. A crise traz criatividade. É óbvio que nós estamos num momento de... Não é só pandemia, é pandemônio. Né? Nós estamos num momento onde tudo está descarrilhado. Nós estamos num momento em que a crise que virá, a gente não está se preparando ainda para isso. Mas eu tenho que ter uma visão otimista e eu acredito dentro do meu coração que a gente imaginar um futuro faz a gente mudar o presente. Faz a gente criar já uma semente nesse presente para um novo futuro. A cultura também não podia ficar como estava, porque já não estava legal. Então, existe uma legião gigante de grandes talentos. O Brasil é um fluxo permanente de que jorra fabulosos talentos. Então, você lidar com um país tão rico culturalmente e com pessoas tão talentosas é um grande estímulo. A gente passou, eu comecei criança, mas eu passei uma ditadura em que existia uma censura violenta, em que as pessoas, os jornais punham receitas de comida porque não podiam publicar as matérias, onde as pessoas não podiam falar, onde as músicas maravilhosas daquele momento traziam códigos, palavras cifradas, onde peças de teatro eram censuradas, riscadas, oprimidas, tudo, cinema. Eu vi de perto, eu visitei presos políticos, nossa, eu tenho tantas histórias desse momento que eu descobri que não existe pior coisa para uma sociedade do que a opressão. Qualquer liberdade é fundamental para a gente evoluir. A cultura é fruto dessa liberdade, embora durante um momento de fechamento ela dá um jeito de se manifestar. É igual aquele concreto que você passa assim, sem dó, né, em cima da mata, e de repente você vê de uma rachadura do concreto nasceu uma florzinha. A cultura funciona assim. E eu não acho que essa seja uma imagem feliz. Eu acho que ela não precisava ser essa frágil flor no meio do concreto.
ela podia estar robusta, exuberante, mostrando todo o seu potencial. Mas a gente vai voltar a isso. Eu tenho que ter esperança, não só por mim, mas pela legião de pessoas que, como você falou, estão passando muita dificuldade. Agora, não é o único setor, na minha opinião, todos os setores são muito importantes e a gente tem que olhar para tudo. Não dá para separar um do outro. Perfeito. A gente tem que olhar para uma construção de um mundo melhor. A gente tem que ser, como diz o Gandhi, a pessoa que seja a pessoa que você quer, né, ver o mundo, como você quer ver o mundo. Seja aquilo que você quer ver no mundo. Então, eu acho que a gente vai transformar nós mesmos e vai conseguir transformar a sociedade, inclusive a cultura. Bruna, Gabi falando, eu te ouvi falando de cultura primeiro de uma perspectiva mais genérica, depois você fala de uma perspectiva individual quando cita o Gandhi e a nossa própria mudança. Eu queria restringir para falar de literatura, porque eu sei que a literatura tem um papel fundamental na sua vida e acho que ela pode ser um respiro, um alívio, um esquecimento, como você falou, mas na minha vida a literatura teve um outro papel que tem relação com o autoconhecimento, que foi por eu ter me encontrado nos livros. Você citou Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um bom exemplo pelos vários heterônimos. A gente consegue se ver ali. Eu queria que você dissesse um pouco da sua experiência com a literatura. Como é que foi que a literatura mudou a sua vida, ou se ela continua mudando a sua vida, como é? A literatura realmente foi a minha primeira manifestação. Além de ficar dançando pelo quarto e botando umas fantasias, a literatura, a descoberta da... Para você ter ideia o quanto foi fundamental, eu estou falando de uma idade que eu não sabia que existiam livrarias. Ou seja, veja que idade é essa. Eu não sabia que existia um lugar que vendia livros. Eu não lembro que idade, mas devia ser assim, 5, 6 anos. Alguma coisa muito... obviamente não era uma coisa comum a mãe levar a criança na livraria, não tinha um monte de livros, e minha mãe trabalhava fora, todo mundo ocupadíssimo e tal. Então, eu estudei num bom colégio e um dia a professora falou, vocês vão ler um livro. Iracema José de Alencar, eu sei de cor o livro até hoje. Não vou recitar aqui, vou poupar vocês, mas tamanho impacto que aquele monte de palavras causou na minha vida. Eu falei, meu Deus, isso existe. Aí eu descobri a biblioteca da escola. E eu, em vez de ir para o recreio, correr desenfreadamente, que eu também fazia isso, né, aquela coisa de ficar vermelha, com todo o uniforme rasgado, eu era bem assim moleque, tá? Eu fazia isso também, mas eu passava os meus recreios dentro da biblioteca, sozinha, numa idade em que eles não emprestavam livro, porque eu era muito criança, eu podia estragar o livro. O que eu fazia? Eu copiava o livro inteirinho. Assim eu copiei Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo, Murilo Mendes e por aí vai. Eu copiei trocentos livros, inclusive pessoas que eu vinha conhecer depois. O Drummond me escreveu vários bilhetes, autografou livros, ficou, não vou dizer amigo, mas ficou, a gente teve uma troca. Mário Quintana ficou um amigo. Vinícius de Moraes, eu tive uma troca. Eu era uma adolescente que eu não poderia ter vivido. Eu não sei o que seria de mim sem essas pessoas, sem essa descoberta, sem esse universo para mergulhar. Então, quando isso aconteceu na minha vida, foi minha primeira manifestação, eu comecei a escrever. E escrever era assim, primeiro, que escrever é a arte mais barata que tem. Você só precisa de um papel e de um lápis, você não precisa de nada. Não precisa grandes cursos, grandes tintas, grandes coisas, você não precisa nada. Você precisa você com o teu desafio. Então, escrever para mim foi assim o bálsamo, a dádiva, o lugar que eu encontrei. E eu me lembro que minha mãe, eu era criança, minha mãe falavam assim para ela,
Nossa, que menina linda! E minha mãe falava assim, ela tem 2.000 poesias. Eu me lembro desse número, eu falei assim, mas minha mãe contou, como é que ela pode saber uma coisa dessa? Ela achava muito importante dizer que eu tinha escrito 2.000 poesias. E então, e aí a vida também me levou para outros lugares, sabe? A vida me levou mesmo, porque não foi uma decisão minha eu ser modelo. Aliás, eu não queria ser modelo, eu não queria aparecer, eu não queria tirar foto, eu não queria me arrumar, eu não queria nada disso. Não era o meu sonho de adolescente, o sonho da maioria dos adolescentes é ser modelo. Eu que não queria nada disso, acabei sendo uma supermodelo. Então, mas eu queria esse mundo, eu queria entrar nesse mundo, eu queria ficar sozinha nesse mundo. O que me ajudou? Me ajudou a ser tudo, me deu base para tudo, me fez descobrir, ainda me faz descobrir, como você fala, Gabi, tudo, sabe? Um trabalho sincero, um trabalho verdadeiro, um trabalho de ser humano para ser humano é uma grande comunicação de almas, é uma coisa que nada no mundo consegue apagar e derrubar, não tem Fahrenheit 451 que queime todos os livros. Sabe, não existe. Se queimarem, nós vamos decorá-los. A gente vai conseguir vencer sempre. Aliás, saiu daí da resposta uma excelente dica de livro para você que está aí tentando pescar um pouco, unir vários pontos desta conversa. Fahrenheit 451 é um clássico, é um livro excepcional, é uma distopia, mas infelizmente cabe como uma luva em muitos lugares nos dias de hoje. Bruna, eu queria falar com você sobre beleza, porque a beleza é gigante, se manifesta de várias maneiras, mas ainda existe, principalmente com as mulheres, uma busca sufocante e estressante por uma beleza que a gente acha que tem que existir. E aí vem a pandemia, e aí o mercado de beleza fecha, as pessoas ficam em casa, e aí elas se libertam de certa maneira dessa beleza porque elas estão em casa e podem ficar ali do jeito que elas são de verdade. Eu queria saber se no pós-pandemia você acha que vai existir um questionamento ainda maior desse padrão de beleza que já existia e que, de repente, as pessoas vão começar a assumir uma beleza mais livre de cabelo, de corpo, de envelhecimento até também? Eu acho que você falou a palavra. A beleza é a liberdade. A beleza tem tudo a ver com a liberdade. A beleza, se ela for conduzida para o lado da prisão, ela para imediatamente de ser bonita. A beleza é uma coisa complexa. Eu adoro a beleza porque eu adoro a beleza em tudo. Eu gosto da beleza que me cerca. Eu crio beleza nas coisas. Eu busco beleza. Eu sou fascinada, encantada, deslumbrada com a natureza. E eu acho que tem poucas coisas, ou tudo que tem de bonito na vida está na natureza. Então, quanto mais a beleza for libertária, quanto mais você tiver a expressão da sua beleza, quanto mais você se posicionar com aquilo que você é, com aquilo que você traz, com essa criatura complexa que você apresenta ao mundo, você não precisa nem estar resolvida, porque a gente nunca está resolvida, né? A gente vai no encaminhamento das resoluções ou não. Mas a beleza é, sobretudo, a liberdade de ser quem você é. Então, essa é a beleza plena. E eu acredito, sim, que cada vez mais a gente vai ter as múltiplas belezas. Graças a Deus também, eu defendo isso desde que eu tenho 14 anos de idade e comecei a fotografar. Eu tenho matérias que até os fãs guardam, é muito louco, os fãs guardam e me mandam, eu falo, puxa, eu nem lembro dessa entrevista. Eu tenho uma entrevista que eu já fazia dezenas de capas de revista, e fizeram uma entrevista comigo, e eu lembro dessa matéria porque eu acabei de receber de um fã. E perguntaram sobre beleza, me perguntavam, e eu disse assim, eu não sou bonita, eu estou ficando. E isso para uma pessoa que já era considerada padrão. Me incomodava. Incomodar não é a palavra correta, mas eu não queria ser considerada o padrão, né? Eu não posso dizer me incomodava porque eu agradeço esse dom. A beleza é um presente que eu recebi, a qual eu
reverencio e agradeço ela. E cuido dela, mas cuido sobretudo do equilíbrio dela com o resto. Ela não tomou conta, senão ela seria uma cilada. Ela teve que se adaptar e criar o fluxo com todas as outras complexidades do meu ser. Mas a beleza, quanto mais libertária, quanto mais fora dos padrões, quanto mais plural, quanto mais múltipla, quanto mais a gente abraça a diversidade, mais belo o mundo vai ser, mais bonito seremos todos. A Bruna já mostrou bastante para a gente o otimismo, a crença e a esperança dela nesse mundo pós-pandemia. E a minha pergunta é sobre generosidade. Ela vai sobreviver com essa intensidade que a gente está assistindo agora durante a pandemia? Não é interessante que durante um dos piores momentos que a gente já vivenciou, juntos, todos juntos, a generosidade e a solidariedade tenham surgido tão fortes? Eu acho muito interessante isso. Assim como os problemas também surgiram fortes, as discussões, o racismo, o feminicídio, todas as grandes discussões que a gente está vendo nesse momento surgiram fortes, surgiram gritantes. Mas não é interessante que a generosidade e a solidariedade vieram tão plenas, sabe? Essas mensagens tão plenas de amor, de empatia, de afeto, no momento em que se destila também tanto ódio, se estimula tanta polarização. Eu preciso acreditar que sim. Eu preciso acreditar que elas têm que continuar. A gente não tem muita saída, sabe? A gente não tem muita saída. A gente precisa delas para sobreviver, todos nós. A gente já entendeu que nós não vamos viver na nossa individualidade, no nosso egocentrismo, no nosso lugar assim sozinho, protegido, eu estou bem, o resto que se dane, nenhum de nós vai sobreviver. O John Donne, na capa, na orelha do livro do Hemingway, tem uma frase um verso, na verdade, muito bom para esse momento em que, eu não sei muito bem de qual, mas eu vou tentar. Ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha. Nós somos todos um grande continente. Cada morte de homem me diminui porque eu pertenço à humanidade. Por isso, não manda perguntar por quem dobram os sinos. Eles dobram por você. O livro do Hemingway chama Por Quem Dobram os Sinos. Nesse momento de pandemia, com tantas mortes, saiba que você não pode dizer, ai, que bom, eu não fui atingido. Não. Cada morte está nos diminuindo. Ou a gente se une, é solidário e joga empatia e generosidade para o que virá, ou nós vamos ter muitas outras pandemias até aprender. Bruna Lombardi, que prazer ter você aqui. Perdoa o clichê, mas foi muito legal, foi importante para mim descobrir que seus olhos realmente espelham sua alma. Eu agradeço muitíssimo as minhas colegas por essa conversa e a você que está nos assistindo, não esquece, esse programa, O Mundo Pós-Pandemia, com a atriz, escritora, multitarefas, Bruna Lombardi, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube, e se você curte podcast, ele está em todas as plataformas de áudio. Bruna, um prazer, uma honra, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço muito, muito obrigada para vocês, muito obrigada pelos exemplos também que vocês estão aí, cada uma na sua história e no seu trabalho. Então, acho que a gente precisa dessa união juntas. Obrigada, gente. É isso, essa é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Até a próxima.